Muito legal. Vamos começar então com alguns comentários que são provenientes da semana passada, né, Gabriel? Sim. Do tema, durante a semana? Durante a semana. Engraçado, porque antigamente a gente podia falar as cartas dos nossos telespectadores que enviaram aí. Enfim, vamos lá para os comentários da audiência, a gente vai comentando aqui. Luiz Fernando Jesus. O problema não são os defeitos de todos nós, mas o problema é que o que ensina na igreja? Ensinam leis judaicas, impõem medo por pecados, praticamente rituais, acham que liturgia é culto, acham que adoração é louvar e cantar, fazem longas orações, ensinam línguas estranhas, acham que batismo salva, acham que ceia é aquele minúsculo pão que comemos, fazem barganha com Deus. E no final do culto a maioria sai correndo e nem pergunta ao irmãozinho como ele está. Ok, isso tudo são os defeitos. Mas se os líderes ensinassem o certo, o evangelho genuíno, e esclarecesse que a palavra de Deus é Jesus e que a Bíblia é só um relato da história e coisas boas, mas tem muita coisa na Bíblia de Constantino que não podemos seguir. O que devemos seguir são os atos de Jesus e tentar ser igual a ele. E não presunçosos achando que só os crentes têm a salvação. Pensam que o mundo é samba, carnaval e rock and roll, mas todo mundo pode estar dentro de nós e nos púlpitos dos templos, porque a igreja somos nós. Muito obrigado, Luiz Fernando. Bom demais, bom demais. Rapaz, gostei do comentário do Luiz. A única observação que eu faço desse comentário é sobre a inserção de coisas na Bíblia oriundas de Constantino. Isso é um mito, isso não é verdade. Você pode ler a Bíblia e você pode confiar na Bíblia. O problema, Luiz, é a interpretação constantiniana que existe no texto que está ali. Então o problema não é o texto. O problema é a interpretação que a gente dá ao texto. Tem uma frase que o meu professor de hermenêutica falava na faculdade, eu nunca esqueci. Ele falava assim, sabe o que o Pedro quis dizer quando ele escreveu que Jesus foi até as profundezas e tal? Sabe o que ele quis dizer? Não, porque não foi você que escreveu, né? Então você precisa contextualizar as coisas, né? Então você precisa estudar e se aprofundar em algumas certas coisas para você entender qual era a cultura, para você entender qual era o ambiente, para você se aproximar o máximo possível do Pedro no momento em que ele escreve aquilo, para que você tenha a sensibilidade o suficiente para entender o que ele quis dizer. Então, quem diz o que o texto quer dizer não sou eu, porque não fui eu que escrevi. O meu trabalho é entender o que o autor quis dizer, né? Então, nós temos muitas interpretações equivocadas, mas isso não significa que a Bíblia está equivocada. Se você for colocar o seu coração e for buscar a fundo a interpretação, você vai conhecer a história da igreja primitiva, você vai conhecer a história dos apóstolos, você vai conhecer a igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, antes de chegar no Constantino. Depois você vai conhecer o declínio da igreja constantiniana, quando ela se torna una ao império. Depois você vai conhecer o período da igreja pós-reforma, com Lutero, Calvino, Zwinglio e etc. Você vai conhecer o período da igreja pós-reforma, depois você vai conhecendo a jornada da igreja até chegar aqui, né? Então é necessário ter esse ponto de vista crítico, porque o problema não está no texto. A escritura é divinamente inspirada. O problema não está no texto. Se nós colocarmos em prática tudo que o texto diz para nós praticarmos, se nós olharmos com atenção, com amor e com olhos espirituais para o que esse texto diz e colocarmos isso em prática, meu Deus, a igreja é maravilhosa, ela vai mudar o mundo, ela é o reino de Deus, ela vai apontar para o reino de Deus, ela é a criação de Jesus. Jesus nos deu a igreja, Jesus inspirou homens para escrever sobre a igreja, sobre a vida da igreja. O problema é a gente que não está colocando isso em prática. E aí eu concordo com ele quando ele fala sobre todas esses descaminhos que a igreja tem tomado. A igreja tem tomado um descaminho e não adianta a gente fazer vista grossa, não adianta a gente achar que a culpa são das pessoas porque as pessoas são ignorantes. Não, a culpa é nossa, que temos uma posição de liderança e que estamos nos aproveitando da ignorância das pessoas para poder manipular as pessoas em favor próprio. Só que
você precisa perceber isso. Você precisa entender que tem alguma coisa errada. Igreja não é negócio. Igreja não é hereditário. Igreja não é negócio de família. Igreja não é uma herança que passa de pai para filho. Igreja não é um grupo familiar que domina. A igreja não tem dono. Se você frequenta uma igreja que tem dono, você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de igreja. A igreja não tem ungido. A cadeira de ungido é de Jesus. Jesus é o ungido da igreja. Se aparece outro cara lá falando que ele é ungido, esse cara está tentando usurpar o lugar de Jesus. Esse lugar não é dele. Então você consegue perceber o que é igreja e o que não é igreja. O problema é que a gente não está conseguindo ter essa percepção. Então a gente está colocando tudo dentro do mesmo balde. Aquilo que é igreja e aquilo que não é igreja. A gente está colocando tudo dentro do mesmo balde. E tem coisas que são verdadeiras aberrações. Como a gente falou aqui no episódio anterior, é máquina de moer gente. Isso é aberração, isso não é igreja. Então, a igreja de Jesus, ela segue Jesus. A igreja de Jesus, ela não é verticalizada. A igreja de Jesus é horizontal. A igreja de Jesus não tem ninguém que mande ninguém. A igreja de Jesus, a liderança inspira e não dá ordens. Na igreja de Jesus, a liderança dá o exemplo e não toma as rédeas na mão para tratar as pessoas como gado. Na igreja de Jesus, o maior é o que serve, não o que é servido. Na igreja de Jesus, a riqueza das pessoas era dividida entre aqueles que tinham maior necessidade e não ia para o bolso de um cara para ele andar de helicóptero, de jatinho, de carro importado e usar Rolex no braço. A igreja de Jesus é outra coisa. Então isso que a gente está colocando em pauta não é a igreja de Jesus. Aí você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de seita, você pode chamar de, sei lá, bota o nome que você quiser. Pseudo alguma coisa. Pseudo alguma coisa, chama de qualquer coisa, só não chama de igreja de Jesus, porque isso não é a igreja de Jesus. Essa luta desenfreada por poder, essa luta desenfreada por fama, por visibilidade, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é outra coisa. E a igreja de Jesus vai muito bem, obrigado, porque Jesus tem cuidado dela.